Eu não fiz nenhuma apresentação, e ainda bem que assim foi, porque iria repetir aquilo que os meus colegas já fizeram de uma forma brilhante. Para nós, o sucesso que o programa pode ter é exatamente o sucesso dos projetos, e também os meus antecessores neste painel já evidenciaram a importância que tem a comunicação. Nós hoje estamos em casa, é uma comunicação interna e, de facto, essa é uma vertente fundamental da comunicação. Eu há pouco confidenciava com o Sr. Vice-Reitor que, de facto, nós às vezes, no gabinete, porque não somos cientistas, olhamos para os vossos projetos, perdoem-me esta franqueza, e pensamos, mas isto afinal serve para quê? Não percebo muito bem onde é que nós vamos querer chegar. Bem sei que há muitas coisas e não me assusta aquilo que é o insucesso. O insucesso faz parte do caminho de todos nós, e a inovação nós temos de estar preparados para o insucesso, por maioria de razão. E, portanto, há coisas que são bem-sucedidas, há coisas que não são exatamente o que nós pensávamos, e há algumas que são, de facto, um fracasso, não era nada daquilo, mas é um caminho. E, de facto, esse caminho tem que ser percorrido. E esse caminho tem que ser percorrido, e é esse caminho que temos vindo a percorrer. Começou-se no pró-mar, mas até podíamos recuar um bocadinho atrás, e aquilo que está a acontecer no setor das pescas, do qual nós somos responsáveis em termos de financiamento, pescas no sentido mais lato da fileira da pesca, portanto, pesca propriamente dita, aquicultura e transformação, e, portanto, aquilo que está a acontecer neste setor está a acontecer em muitos outros setores do tecido empresarial português, alguns dos quais até um bocadinho mais à frente que nós, há outros em que nós estamos mais ou menos em paralelo, mas de facto o conhecimento e a aproximação do conhecimento àquilo que é a produção é absolutamente essencial para o progresso de qualquer empresa. E num setor em que, como é o nosso caso, se trabalha com produtos naturais, com recursos naturais, que são de per si finitos, e têm uma capacidade de reprodução também limitada, e que nós muitas vezes abusamos dela, por maioria de razão, é absolutamente essencial a aproximação do conhecimento àquilo que é o setor produtivo. E por isso os programas operacionais financiados por fundos europeus têm de facto vindo a dar o seu contributo enquanto financiadores nos vários setores para deixar ou promover a possibilidade das instituições científicas também ganharem capacidade de resposta e, por outro lado, e esse é um caminho que eu acho que temos que fazer mais ainda, fazer com que as empresas percepcionam a importância do conhecimento. E esse é um fator que num setor mais tradicional, como é o nosso, tirando a aquicultura, que é um setor um bocadinho diferente, mais emergente naquilo que é esta fileira, essa percepção por parte dos nossos empresários da necessidade de se aproximarem à ciência é algo que ainda está longe daquilo que será necessário. E, de facto, a comunicação, entramos aqui outra vez no tema da comunicação, é absolutamente essencial. Comunicação interna e a comunicação com os empresários para que eles possam percepcionar a importância da investigação. Nós temos vários exemplos, também eles financiados pelo Mar 2020, são aqueles que nós conhecemos melhor e, de facto, não vos querendo de maneira nenhuma amassar com números, mas eu já trabalhei em vários programas e com vários fundos. Posso-vos dizer que o Mar 2020, apesar de ser muito pequenino em termos de dotação, face àquilo que é o conjunto de programas do Acordo de Parceria, portanto do Portugal 2020, é um programa, ou talvez seja dos programas que tem maior impacto no setor para quem se dirige, porque o setor da pesca é um setor que tem um número de players, um número de empresas e de profissionais relativamente reduzido. E por isso, quando se oferece uma resposta em termos de financiamento, o impacto
que essa dotação tem nos empresários é enorme. Portanto, a nossa resposta e o nosso envolvimento e o oferecer de financiamentos aos empresários tem, de facto, um índice bastante superior que tem, por exemplo, um Compete 2020, que todos conhecerão e que tem muitos mais milhões do que o Mar 2020, mas tem também um tecido empresarial com uma dimensão que não é comparável. E, portanto, de facto, o Mar 2020, com 500 milhões de euros de despesa pública, grosso modo, tem, de facto, uma enorme receptividade e um enorme efeito naquilo que são a atuação das nossas empresas. E por isso, no Mar 2020, e já vou falar um bocadinho também do Mar 2030, não muito, mas para não vos maçar demasiado, mas no Mar 2020 demos muita importância àquilo que são a aproximação entre a academia e as empresas. Parcerias entre cientistas e pescadores, com exemplos vários, e só para perceberem que também ao nível da pesca é absolutamente fundamental esta aproximação, e esta aproximação ao nível da pesca tem aqui várias vertentes. Tem a vertente do trazer conhecimento para a própria atividade, melhores equipamentos, descarbonização, que está muito agora em cima da mesa, mas também a outra vertente, a vertente da própria exploração dos recursos. E, de facto, todos nós nos lembraremos com certeza de ter havido uma forte polémica dos nossos pescadores, um grande desagrado quando se interditou a pesca da sardinha, que é um recurso que os portugueses apreciam bastante, sobretudo nos santos populares e no verão, e os pescadores ficaram muito irritados, mas hoje, depois deste caminho feito com os cientistas, em que de facto levantaram a bandeira e disseram: se vocês continuam a ir para este caminho, os vossos filhos não vão pescar, porque de facto não é possível sustentarmos esta trajetória de exploração dos recursos, e por isso hoje já reconhecem que os cientistas, aqueles lá de Lisboa, que não sabem muito bem o que é que dizem, porque nós é que percebemos e vemos que o peixe existe, afinal até tinham alguma razão, ou muita razão, e hoje conseguem de facto ter até uma rentabilidade superior àquela que tinham quando pensavam eles que estavam a ir pelo caminho mais indicado. Temos outras experiências também muito interessantes de parcerias entre cientistas e pescadores, mais ligados àquilo que é a valorização de espécies menos atrativas ao consumidor final, e isso faz de várias formas, transformando os produtos, tornando-os mais apelativos, fazendo com que o consumidor se interesse por aquele produto e desta forma aumenta a rentabilidade do trabalho do pescador. Temos parcerias significativas com outros setores, quer com a aquicultura, quer com a transformação. Grosso modo, nós estamos a falar de cerca de 41 milhões de despesa pública, portanto, de apoio público que demos para o conjunto dos projetos de inovação dedicados ao setor, dos quais 52 projetos são da aquicultura, e os demais, os 37, são para o conjunto dos outros setores. E a aquicultura, que eu deixei para o fim, de facto, faz todo o sentido ter uma maior aposta, uma ainda maior aposta na inovação, porque a aquicultura é o setor mais emergente dentro desta fileira, como vos dizia há pouco, mas também é o setor que nos permite dar alguma tranquilidade em matéria de segurança alimentar. Portanto, é impensável hoje em dia que o planeta vá conseguir sobreviver e vá alimentar toda a população, não é o caso de Portugal, que está a perder população, embora também seja de certa forma compensado, esperamos nós, pelos fluxos migratórios, mas em termos de população mundial não é pensável que se consiga assegurar segurança alimentar através exclusivamente de recursos naturais. E aí surge a aquicultura, onde fundamentalmente, sendo um setor emergente e um setor muito experimental,
o conhecimento científico é absolutamente essencial, em várias vertentes, desde logo no bem-estar animal, ou seja, para tudo aquilo, para ser um animal saudável e chegar aos consumidores também com todas as suas propriedades do ponto de vista nutritivo, como sendo também uma atividade rentável para os aquicultores e, portanto, ganhando alguma capacidade dos alevins chegarem adultos e poderem ser comercializados com melhor valor. O setor aquícola em Portugal teve um crescimento inferior àquele que seria expectável. Nós fizemos fortes apostas de um caminho de aumento de produção aquícola que se veio a revelar inferior àquilo que seria desejável, o que significa que temos que trabalhar ainda mais nessa área, e por isso, inclusivamente, a nossa ambição para o 2030, para o horizonte 2030, é quase equivalente à ambição que nós tínhamos em 2020. Seja como for, eu não valorizo tanto a questão da quantidade, porque também sabemos que Portugal não é um país que compete com quantidade, é um país que compete com qualidade. E isso existe, nós temos condições naturais fantásticas, quer para o pescado natural, selvagem, quer para o pescado aquícola, designadamente pelas nossas águas, pela qualidade das nossas águas, e, portanto, as vantagens competitivas estão aqui. Agora, importa, de facto, explorá-las, e já há muitos exemplos, até alguns bem próximo daqui, muitos exemplos em que esse caminho já está a ser feito. O Mar 2020 está quase a fechar as portas, está quase a encerrar. Eu não gostaria de deixar da oportunidade, estando aqui, de vos transmitir que nós estamos praticamente também a finalizar a preparação do Mar 2030. Contamos abrir candidaturas já no início do próximo ano. Tivemos um ligeiro atraso na preparação do programa, decorrendo dos trabalhos em que as autoridades nacionais, não tanto o programa, mas as autoridades nacionais estiveram envolvidas na preparação do PRR e, portanto, isso atrasou a preparação do acordo de parceria, mas, uma vez o acordo de parceria preparado, nós estamos... O programa foi submetido formalmente em julho, já foi a consulta pública, portanto é do conhecimento geral, estamos com pequenas afinações com a Comissão Europeia e contamos que ele seja aprovado no próximo mês e meio, 2 meses. Dito isto, deixa-me agora só aqui abrir um parênteses muito rápido, que provoca-nos aqui uma forte tensão, quer deste lado, quer do lado dos cientistas. E porquê? Porque o Mar 2020, de facto, está com uma taxa de compromisso 100%, obviamente, até estamos a fazer overbooking para eventuais quebras, como é normal em todos os programas, mas está com uma taxa de execução inferior àquela que seria desejável, inferior ao dos outros programas, em média. E se nós olharmos com alguma atenção, um dos nossos principais focos de preocupação, e desculpe-me a franqueza, mas estamos numa reunião mais interna, são de facto os trabalhos de investigação. Se nós olharmos para as empresas, elas estão com uma taxa de execução, grosso modo, obviamente, uma taxa média de execução bastante acima da média do programa, que ronda os 70%, a taxa de execução do programa. Estamos com taxas de 76, 78 e às vezes até superiores. Se olharmos para a medida de inovação e conhecimento, e os dados são públicos, são publicados todos os meses no site do programa, ela não fica além dos 46%. Nós estamos a 1 ano de encerrar. Sabemos todos que tivemos uma pandemia, que não pudemos fazer experimentações, que fomos prejudicados por esse caminho que deveríamos ter feito naqueles 2 anos, mas que não conseguimos fazer, e agora temos que correr. E é isso que vos peço, corram. Corram, porque o tempo é escasso. E para além do tempo ser escasso, para o ano, para além do desafio do PRR e dos outros programas, ainda vamos ter o desafio dos novos programas do Portugal 2030. Portanto, nós vamos ter que ser muito céleres e muito cuidadosos no estabelecimento de urgência. Nós temos que fechar tudo aquilo que são os programas do Portugal 2020
incluindo o mar, e eu aqui tenho que puxar a brasa à minha sardinha, não é? Temos que fechar o mar 2020 com plena execução. Acho que nenhum de nós perdoaria se não dessemos plena execução a todas as dotações que a Comunidade Europeia, a União Europeia, nos disponibiliza, e, portanto, nós temos que fechar os projetos, e esse encerramento, também sei que estão aqui cientistas, depende de vós. Sei que nós somos muito chatos, precisamos de timesheets, precisamos de muitos papéis, mas efetivamente ainda não tivemos a inteligência de conseguir outras soluções. Nós precisamos de vós para o encerramento dos projetos. Nós gostaríamos muito de ter um ano 2030 já mais centrado naquilo que é o novo. Percebemos que não é possível, ainda falta muito para encerrar e, portanto, vamos ter que trabalhar muito convosco para chegarmos a 31 de dezembro de 2023 com tudo executado, pago do vosso lado aos fornecedores ou para as equipas internas, pago, validado e pago por nós, e, portanto, contas fechadas, tudo preparado para a Comissão também poder encerrar o programa. Portanto, esta nota gostava de vos deixar, porque precisamos da vossa ajuda para que os projetos se concretizem. Nós temos uma pipeline de pedidos de pagamento que não é fantástica, o que nos dá também aqui... Bom, para a administração pública é excelente, porque não está pressionada, mas uma forte preocupação nos deixa, porque significa que nos próximos meses nós vamos ser inundados, esperamos nós, de despesa para ser validada. E, portanto, para as equipas que estão do lado de cá, é de facto uma enorme preocupação, e para nós todos, cidadãos, porque o dinheiro é público, é de todos nós, será seguramente um fator de preocupação, porque nós não podemos perder dotação. Aquilo que eu partilhei também com o Sr. Vice-Reitor foi que nós gostávamos muito de chegar hoje ao final do dia com uma ideia mais clara daquilo que foi os nossos financiamentos, as nossas apostas, quando aprovámos os projetos e quando acompanhamos os pedidos de pagamento, mas eles são muito cinzentos, não nos trazem todo esse elan de atratividade, mas também pedia, pelo menos para mim, que não sou cientista, que tenham algum dó e que não utilizem expressões que nós não vamos conseguir perceber. Portanto, pensem que estão a falar com uma escola, com os alunos de uma escola secundária. E, portanto, falem connosco, pelo menos da parte que me diz respeito, para que nós saiamos daqui e pensar, olha, aquilo é bem pensado, não tinha-me lembrado disso e tem alguma utilidade. E esta mesma utilidade nós fizemos, vou-me já calar a seguir, peço desculpa, mas esta mesma utilidade queremos passá-la para as empresas e por isso desafiamos todos os nossos beneficiários numa envolvência maior no sentido de que abrange o Portugal continental e não apenas a região centro, pela qual eu tenho um maior apreço, até porque é na região centro que está o maior volume de investimento e é na região centro que está o maior volume de investimento empresarial, ao contrário daquilo que nós pudéssemos pensar. De facto, é na região centro que ele está, efetivamente. Nós estamos a falar de investimento público, estamos a falar de investimento empresarial e, portanto, a região centro é muito promissora mesmo para este setor e eu regozijo-me com isso. O que temos é que puxar as outras regiões também para serem promissoras. E, portanto, desafiámos todas as universidades, centros tecnológicos, portanto, todos aqueles cientistas que estão a trabalhar connosco no sentido que foram financiados no MAR 2020, a apresentarem no próximo dia 18 de novembro, na Batalha, assim mais ou menos equidistante de todas as regiões do país, às empresas os seus projetos. E por isso, também aqui deixar-vos uma nota, pensem para que é que uma empresa se dirige a uma universidade? É para levar coisas para casa que lhe possam ser úteis. E, portanto, vocês têm que convencer, quem for apresentar até pode nem ser um cientista, tem que ser um vendedor, tem que passar a imagem clara de que aquela fita adesiva vai ser muito melhor, mais barata, conseguem fazer com maior eficiência, o que for.
não é? Que conseguem reduzir drasticamente aquilo que são as doenças do pescado. Enfim, tem que vender a utilidade. Porquê? Porque as empresas ainda estão bastante afastadas daquilo que é o conhecimento científico e da percepção que têm sobre o mesmo. E por isso, nós no Mar 2030, a maior preocupação que vamos ter, e sou-vos franca, é o diálogo entre empresas e universidades e o empurrar as empresas para a universidade. A academia, as investigações científicas puras e duras terão com certeza resposta, foi assim que acordámos num acordo de parceria por outros fundos, com muita robustez financeira e, portanto, não será uma preocupação para as universidades. Ao Mar 2030 vai-lhe caber, sobretudo, proporcionar financiamento às empresas que se queiram aproximar da academia nas várias vertentes. E, de facto, os desafios são enormes. Segurança alimentar já falámos de certa forma, descarbonização passámos muito em passant, mas está na ordem do dia, até nas nossas casas, enquanto consumidores, e, portanto, por maioria de razão, nas empresas. Não se esqueçam que não há pesca sem barcos, não há barcos sem combustível, e, portanto, eles não conseguem ir ao mar se não tiverem combustível, portanto, logo aí estamos a falar de uma dependência muito grande em energia. Aliás, se olharem para os números do INE, o setor da pesca é dos setores com maior dependência energética, só é superado pelos transportes de passageiros e de mercadorias. Portanto, podem imaginar o que é que isto significa do ponto de vista de percentual do peso que representa para as empresas o consumo energético. Temos outros desafios, a digitalização, e seguramente também aqui a Academia vai ter, sem dúvida nenhuma, uma enorme capacidade de apoio às nossas empresas e quem não tiver esse caminho feito da digitalização, dentro de muito pouco tempo será quase analfabeto, ou pior do que isso. E, portanto, as empresas também têm que avançar nesse processo da digitalização e esse vai ser um fator de atenção do Mar 2030, proporcionar financiamento às empresas do setor para desenvolverem esse caminho da digitalização. E depois continuaremos sempre a acompanhar tudo aquilo que tem a ver com a sustentabilidade dos recursos, a melhoria do conhecimento, do meio marinho, exatamente para continuarmos a ter um planeta o mais saudável possível e cada vez mais saudável possível. Nós vamos estar convosco o dia todo, ou pelo menos uma parte de vós. Resta-me agradecer mais uma vez a disponibilidade da Universidade e a vossa disponibilidade para nos cativarem com as vossas descobertas. Nós gostávamos de sair daqui com esse gosto e se me permitem, não gostaria de ser indelicada com ninguém, mas uma especial palavra de apreço pela engenheira Ana Cerejo e pela a minha equipa do Mar 2020, o senhor diretor que me perdoe, porque eu considero que são todos equipa do Mar 2020, pelo entusiasmo que sempre colocou nesta iniciativa. A ideia é genuinamente sua e eu agradeço-lhe por isso, sua e através de si, de toda a equipa. E, portanto, cativem-nos, conquistem o nosso coração para deixarmos de pensar em projetos cinzentos e que nós não percebemos o que lá estão. Obrigada.